Bom, continuando os nossos estudos sobre genética e sistema BO, aula então sobre fator RH. Já ouviram falar então que o indivíduo pode ser do tipo sanguíneo positivo ou negativo? Então vamos lá. Bom, entendendo o nome, fator RH então vem de estudos que foram feitos com esse macaco do gênero Rhesus, na qual foi misturado sangue desse macaco com outros indivíduos e percebeu-se também reações de aglutinação, dependendo deste fator RH. Bom, este fator RH nada mais é do que aglutinogênios que estão ao redor das hemácias. Então, indivíduos que são considerados RH positivo, ou seja, o tipo sanguíneo positivo, contém aglutinogênios que caracterizam esse sangue positivo. Já os indivíduos que são negativo, RH negativo, eles não contêm nenhum aglutinogênio ao redor das suas hemácias, certo? Então, além dos aglutinogênios que caracterizam o sangue A, B, AB, o O não tem, tá? Vamos ter também, então, esses outros aglutinogênios que caracterizam do tipo sanguíneo positivo ou negativo, certo? E o RH, então, veio do nome do gênero desse macaco Rhesus, que nas pesquisas, então, foi feito com esse macaco e acabou se denominando fator RH, certo? Bom, ele segue os mesmos princípios, então, da primeira lei de Mendel, tá? Na qual há dominância aqui e recessividade. Então, indivíduos que contêm esses aglutinogênios, ou seja, que têm o fenótipo RH positivo, eles têm, então, o gene dominante Rzão. Eles podem ser homozigotos dominante, Rzão, Rzão, ou heterozigoto, Rzão, Rzinho. E os indivíduos que não contêm esses aglutinogênios, ou seja, que o fenótipo é RH negativo, eles são então recessivo, Rzinho, Rzinho. Há alguns autores que ao invés de usar a letra R, também usam a letra D, tá? Então não estranhem se vocês verem em estudos, em literatura ou em outros lugares a letra D ao invés do R, tá? Segue os mesmos princípios então, tá? Bom, o que nós relacionamos esse tema é o tal da doença chamada eritroblastose fetal. Bom, essa doença, então, ela também é chamada doença hemolítica do recém-nascido, certo? Vamos entendê-la, então. Bom, essa doença, então, ela vai acometer o feto, o bebezinho ainda na barriga da mãe, por exemplo. Então, tá. Então, vamos lá. Para que ocorra essa doença, a mãe precisa ser fator RH negativa, certo? E o pai, fator RH positivo. Bom, vamos ter duas situações, numa primeira e numa segunda gestação, tá? Bom, se numa primeira gestação, a mãe então for fator RH negativo e o bebê for fator RH positivo, então vai acontecer algumas coisinhas aí. Antes de nós entendermos essa reação, nós precisamos entender que o sangue materno da mãe não se mistura com o sangue fetal. Como assim, professora? A mãe pode ser de um tipo sanguíneo, por exemplo, tipo sanguíneo A, e o feto, o bebê, ser do tipo sanguíneo O. Não há misturas do tipo sanguíneo, ou seja, nutrientes, gases respiratórios, excretas nitrogenadas, eles vão passar da mãe para o bebê ou do bebê para a mãe pela placenta, por
capilares sanguíneos, ou seja, por difusão. É como se os capilares da mãe e os capilares do bebê se encontrassem e por difusão, que é um tipo de transporte de substância pela membrana plasmática, esses nutrientes e essas substâncias vão ser passadas de um para outro, tá? Então, primeira coisa a se entender, não há mistura de sangues aqui entre a mãe e o bebê, mas há passagem de várias substâncias, bem como eu falei, né? Então, por exemplo, hormônios, anticorpos e várias outras coisas, tá? Bom, então, vamos lá. Se o bebê, então, é fator RH positivo e a mãe é fator RH negativa, então, os antígenos, o fator RH do bebê, estimulam a mãe a produzir anticorpos, ou seja, as aglutininas anti-RH. Como assim, professora? Em algum momento, ou na hora da gestação ou na hora do parto, pode haver o rompimento de algum capilar sanguíneo e ter a passagem da mistura, né, desse sangue da mãe e do bebê, seja na hora do parto ou em outra ocasião. Tá? E vai haver então essa liberação desses antígenos do bebê para a mãe, e a mãe vai ser então sensibilizada a produzir anticorpos, ou seja, as aglutininas, tá? Bom, esse bebê vai nascer, né? Vai ser um bebê sadio, vai dar tudo certo, mas a mãe vai produzir então esses anti-RH, esses anticorpos, tá? Contra esse fator RH. Bom, no nosso organismo, nós temos o que os autores chamam de células de memória, tá? E ela vai ficar com esses anticorpos aqui guardadinhos. Bom, se em outra gestação também tiver um bebê fator RH positivo, aí o que vai acontecer? Não há mistura de sangues aqui da mãe e do bebê, mas há passagem de várias substâncias, e uma dessas substâncias são então os anticorpos. Então, os anticorpos presentes no sangue materno vão reagir com os antígenos do bebê, desse feto, e fazer então uma reação que vai ocasionar essa doença eritroblastose fetal. Então, é como se, em síntese, esse bebê ele tivesse que produzir uma quantidade muito maior de hemácias, né? Ou ele começa a liberar em sua corrente sanguínea hemácias imaturas. Então, antes da hemácia se tornar matura, né, se madurar, ela vai ser chamada de eritroblasto, tá? Eritroblasto, então, é como se fosse uma célula jovem. E essa célula jovem, ela tem algumas limitações, tá? Então, é como se esse bebê começasse a liberar esses eritroblastos, né, células jovens, mas que não conseguem desenvolver toda a sua função. Ou, né, ocorre a destruição dessas hemácias, certo? Então, daí o nome eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido. Por que hemolítica? Hemo, sangue, e lítica vem de lise. Então, a ruptura dessas hemácias, né, desse sangue, ocasionando aí alguns problemas, por exemplo, de desenvolvimento, ou essa doença em determinados fetos pode ser fatal, ou se esse bebê chega a nascer, ele vai precisar de muitos tratamentos, tá? Transfusões e N tipos de tratamento para conseguir se desenvolver. Claro que às vezes há indivíduos sim que conseguem driblar, né, e sobreviver a essa doença, certo? Então é isso, espero que tenham gostado. Beijinho, beijinho, tchau, tchau.